Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo agora. Estamos no primeiro episódio do podcast Quinteto de 6. O tema de hoje é a língua e os jovens. A gente vai falar das características e das dificuldades. Estamos aqui hoje com o Diogo, o José, o Luiz, eu e a Tayane. E agora a gente vai começar lendo os comentários? Comentando os comentários. Comentando comentários. Primeiro quadro, galera. Primeiro quadro. Assim, eu acho muito sacanagem, assim, o tanto que os jovens, os adolescentes, assim, da nossa idade não conseguem representar a gente, sabe, assim. Os caras não escrevem nada direito, mano. Pelo amor de Deus, onde já se viu isso? Tudo errado, tudo com H no final. É impressionante. Ou repete um monte de palavra na conversa inteirinha. É a mesma coisa repetidamente. Até hoje eu não consigo entender esse imunizada com H no final, cara. É pra ficar engraçado. O H no final dá um ar de leveza. Sério? Tipo, é onde tá a graça, né? Tipo, escrever errado pra ficar engraçado. É a nova moda. Por isso, quando você vai xingar alguém, você coloca H em tudo. Só tem H. Pra ficar mais leve, justamente. Eu acho que é assim mesmo que funciona. Leveza, né, galera? Ou então quando você bota kkk no final das coisas. Uma risadinha. Mas aí é K, não é H. Entendi. Mas então, tipo assim, mas isso daí pode acabar vindo a calhar pra quem não sabe escrever direito, né? Tipo, eu não sei escrever direito, eu finjo que tô fazendo uma sátira, tentando deixar o texto mais leve, e ninguém percebe que eu não sei como é que se escreve imunizada. É como se fosse engraçado que ele aprendeu isso, mas não aprendeu como fazer direito. Isso é interessante, um bom ponto aí. Verdade. É um ponto de vista interessante aí, né? Será que tem alguém que não sabe escrever imunizada sem H? Cara. Aí ele vai e faz o quê? Fala que a culpa é do Twitter. Aprendeu no Twitter. A culpa é do Twitter. Cara, é comum sim, erro assim pelo menos aqui pra gente, eu acho, assim, PTBR, né, o português do Brasil aqui, eu acho que é bem comum esse tipo de erro, esse tipo de coisa. Tem bastante gente não sei se é falta de estudo, o que pode ser. Eu acho que é muito falta da pessoa ler, sabe? Eu acho Falta que é de muito leitura, né? eu acho que é falta de leitura. Leitura de verdade, né? Acho que não é nem falta de leitura. É tipo, leu as coisas ruins, tipo, ir no Twitter. Olha, você tá lendo, eu posso. Se bem que de vez em quando o Luiz, que é um cara que lê muitos livros, erra a ortografia básica. Rapaz, eu mesma tirei nota baixa na redação do vestibular e eu leio pra caramba. Não sei o que aconteceu ali. Foi um erro muito estranho. Sério? E o Renan? O Renan não lê nada e ele escreve bem. Ele tem um bom entregando os amiguinhos aí, o José volta e meia escreve aí umas coisas sem S, com CH. Olha, enquanto todos vão se acusando, eu vou falar a verdade. Realmente, eu sou péssimo. E também não sei acentuar. Ô Luiz, mas enquanto, tipo assim, eu tô pegando você porque você é o cara que tá aqui que lê bastante. Tem a Tayane também, só que eu não sei. A Tayane é meio esquisitinha. Eu leio, tá? Ô Luiz, quanto ao seu vocabulário, cara, tipo assim, você, por causa dos livros que você lê, você acaba tendo alguma coisa a mais para acrescentar ou não? Tipo, sei lá, esse indubitável aqui eu vou colocar no meu texto, que vai ser uma coisa que algumas pessoas vão ter que caçar no dicionário para saber o que é. Ou não? Bom, eu sei o que é um dragão. Por causa dos livros. Eu não leio esses livros tão cabeças para alguém colocar indubitável. Então seria o que é indubitável? Mas, não tenho a mínima ideia, por isso que eu não uso. Diogo, qual que é a definição de indubitável? Porque agora eu quero saber. Você não sabe? Eu quero que você responda. Você que trouxe a palavra para a mesa? Não, então tá. Você não sabe mesmo. Então tá. Indubitável é basicamente sem dúvida. É indubitável que a ação do governo federal está sendo muito fraca com relação à imunização das pessoas no Brasil. Indubitável tá falando que Crítica não social. tem dúvida nenhuma de que está sendo... Crítica social foda.
Isaías vai ficar mais impressionado ainda quando ele perceber que o jovem não consegue explicar uma palavra sem usar um exemplo. Aí ele vai falar, meu Deus do céu, o que eu estou ensinando? Ninguém sabe aqui como explicar uma palavra sem dar um exemplo. Eu mesmo não consigo. Ó, eu quero colocar um parênteses aqui e falar que eu... Fecha o parênteses. Ah, meu Deus. Grande mestre. Olha belo só. parêntese. Belo parêntese. Belo. São vários parênteses, um do outro. Então, vamos ler os comentários, galera? No assunto, Comentário, desculpa, é o seguinte, a gente estava dando uma olhada em alguns vídeos do YouTube e encontramos um vídeo de um cara aí, não lembro o nome dele agora, ele é meio esquisitinho. Galã de novela. Perguntando para as pessoas colocarem lá nos comentários as principais dificuldades delas, né? Assim, com relação à escrita, com relação à fala, quais são as dificuldades delas. E aí muita gente colocou alguns comentários bem interessantes lá. Assim, pelo público-alvo do YouTuber, dá para perceber que um pessoal mais jovem, um pessoal mais adolescente, que é da faixa etária dos nossos ouvintes, né? Então a gente trouxe aqui para dar uma olhada, para ver quais são essas principais dúvidas e ver se a gente se enquadra nessas dúvidas também, nessas dificuldades. E é isso, dá para a gente dar uma olhada aí. Vamos ler os comentários aqui. Separamos aqui alguns comentários para a gente ler. Vamos lá. Durante a semana, pude perceber um erro gigante e duas dificuldades. Uma vez que o erro gigante que percebi é a repetição de palavras. Talvez esse seja o reflexo de um vocabulário mais limitado devido a não ter o hábito de leitura. Já as dificuldades que estão relacionadas à pontuação e acentuação, por também não ter um bom hábito de leitura. Bom. Tá. Mas tipo, a gente já até perguntou, tipo, foi uma coincidência, mas assim, a gente perguntou pro Luiz agora, pelo menos eu perguntei, né? Questão de, tipo, eu achava que o Luiz ia saber umas palavras cabulosas que eu não sei, sabe? Mas, tipo, ele falou que sabe o que é dragão. O Luiz, ele é um cara que eu considero que lê bastante. Pelo menos ele lê muito mais do que eu. A teoria não comprovou. Então, assim, sei lá, não sei se leitura realmente seria o foco dele. Às vezes, talvez seria, então, alguma leitura mais específica, tipo assim, vou ler um Kant, entendeu? Vou ler alguma coisa que exige um pouco mais de formalidade, que exige que o cara... já é outro nível, né? Algum vocabulário um pouco mais abrangente. Porque escrever, até eu sei escrever. Você tem algum tipo de problema assim também? Cara, olha, eu leio bastante e meu vocabulário, tipo, ele é abrangente, não tenho dificuldade nisso. Mas na grafia, cara, olha, meu Deus do céu, quando eu vou escrever, dá um branco e eu não consigo fazer uma redação decente. Acho impressionante. A nota mais alta que eu já tirei numa redação foi 720. E, tipo, não foi alta, foi mediana. Mesmo lendo pra caramba. Ano passado eu li 14 livros e, tipo, o meu vocabulário até que é grande pra minha idade, mas mesmo assim eu tenho dificuldade na hora de escrever. E acentuação, vírgula em lugar errado, coisa simples, sabe? É mas sem acento, mas com acento, crase não craseado. Não, é muita coisa e eu sempre erro, sempre. Mas então nem os livros que você lê te facilitam nessa questão da gramática. Eu li Dom Casmurro, Machado de Assis e mesmo assim, olha lá, eu acho que são duas coisas, né, separadas. Sempre tem os prós e os contras. Então, tipo assim, a gente tem que analisar essa parte de tudo, né? E você treina essa questão de escrever? Porque ler, né, mas assim... Graças às aulas que eu tive de língua portuguesa no ensino médio, eu comecei a escrever mais. Mas de qualquer jeito, olha só que chique, né? Mas redação, dissertativa argumentativa ainda é uma dificuldade. Mas escrever, graças a essa prática, só as aulas de português mesmo, e é isso. Às vezes sai um poeminha ali. Quê?
se você buscasse escrever alguma coisa, tipo, começar a escrever mais isso, você acha que daria para dar uma melhorada? Tipo, onde Com que certeza. você pensa que está a solução para esse teu problema? Solução para o meu problema tá escrever. Eu preciso escrever, eu preciso treinar. Eu acho que é muito algo que a nossa mente precisa grudar na nossa cabeça, as regras de ortografia, porque senão a gente não vai para frente. Vamos ficar estagnados. Se a gente se acostumar a escrever tudo com H, vai ficar tudo com H no final. Imunizar dá. Com H no final, tá ligado? Pra leveza. É uma coisa que eu concordo. Sim. Quando você aprende a escrever. Nova ortografia, com tudo no H no final. Tipo, se você ficar usando muito, escrever tipo nós ou errado, você vai continuar e não vai parar. Mesmo na hora de fazer certo, você vai esquecer. Muito perigoso isso. Por isso que, mesmo quando você escreve no Twitter, é bom você escrever correto. O nós vamos já se popularizou, né? É muito difícil você falar uma frase que não é nós vamos, mas não Sim, pode, mas escrever tá errado. Não, você falar tá errado, tá tudo errado. É que, na verdade, o jeito que você vai escrever, que você vai se comunicar, depende muito do meio e da situação, né? Tipo assim, quando eu falo nós vamos no Twitter, tudo bem que não é no Twitter que eu vou falar um nós vamos, né? Mas quando eu falo um nós vamos para alguma situação de proximidade com o interlocutor, com a pessoa que eu estou falando, eu posso ser um pouco mais informal que a pessoa ainda vai entender o recado. Eu tenho um conhecimento maior de como ela se comunica, então eu sei de que modo eu posso me comunicar que ela vai entender do mesmo jeito e vai ser interessante para os dois lados. Tipo, eu não vou conversar com meus amigos no grupinho lá do WhatsApp, porque não vou conversar de uma forma muito formal, tá ligado? Não vou sair mandando indubitável lá, meus caros colegas e amigos presentes nesse grupo. Desejo encarecidamente que todos tenham um ótimo dia. Eu não vou falar isso daí, não, cara. Entendeu? Não, mas também tá incorreto escrever errado, né? Tipo, você não precisa ser muito formal, você também não pode ficar escrevendo errado. Tipo, nós, a gente, conjunto, você pode ser menos formal, mas isso não quer dizer que você não precisa não seguir as regras. Eu não consigo. Não consigo, não. Eu não preciso ter uma fala formal onde não me convém, sabe? Assim, se eu estou falando com os meus amigos, se é uma coisa que, por convenção, é mais interessante que eu fale de uma forma mais coloquial, né? Estamos falando bonito aqui, vamos continuar falando bonito. De uma forma mais coloquial, se eu posso fazer isso, se é interessante para a situação, se eu vou conseguir passar a informação do mesmo jeito, é mais viável usar uma forma mais coloquial do que uma forma mais polida, né? Uma forma mais bem escrita, digamos assim. E eu percebo muita diferença, tipo, entre, por exemplo, áudio e texto, ou então vídeo, né? Alguma coisa do tipo. Eu percebo muita diferença, tipo, da questão sensorial, sabe? Num texto, a pessoa ela não consegue entender a tonalidade de voz que eu tô falando. Tem muitas situações que eu prefiro muito mais mandar um áudio, tipo, tô querendo passar alguma mensagem no WhatsApp, não sei. Eu prefiro muito mais mandar um áudio para a pessoa, para ela entender o jeito que eu tô falando, porque às vezes eu posso colocar um tom de sarcasmo e a pessoa não vai entender, porque é só um texto, né? Ela pode ler do jeito que ela quiser. Se eu mandar um áudio, a pessoa consegue perceber uma tonalidade de sarcasmo, né? Eu consigo me expressar melhor através do áudio com menos palavras, porque senão eu vou ter que colocar lá. É com tom de sarcasmo que eu venho falar. Verdade. Eu acredito que o jovem não sabe usar ponto de exclamação porque ele acostumou a mandar áudio ou colocar tudo em caps lock. Então, ele confunde muito. Ele está muito desacostumado com a pontuação, né? Ninguém manda uma mensagem com ponto final. Exatamente, tipo, o jovem não consegue mais tirar essa persona da realidade dele. É como se ele criasse uma persona, que a gente pode falar que é uma outra personalidade dele, para ele ficar nas redes sociais, nas mídias sociais, falando daquele jeito,
E totalmente errado, ele sabe que está errado, porque ele aprendeu o fundamental, o básico da língua portuguesa, mas ele fica naquela persona e ele esquece quando ele tem que sair. Então ele fica repetindo no dia a dia, ele fica repetindo em redações importantes, em vestibulares, em provas. Ele fica repetindo o que ele usa naquela persona, que é quando ele está nas redes sociais, colocando H em tudo, que é o que mais me choca, por exemplo. Um outro exemplo de local que é necessário um pouco mais de formalidade, né, um local bem comum, é o currículo, né, das pessoas. Tipo assim, não é só um vestibular que a pessoa tem que ter um português importante, né? Assim, se ela está numa entrevista de emprego, se ela está enviando currículo, tem que estar bem escrito, a pessoa tem que saber falar melhor, tem que saber a pronúncia correta das palavras, né, e coisas do tipo. Pelo menos eu acho. Com certeza, o currículo você está mostrando o seu rosto para a empresa que potencialmente vai te contratar. Então, se você não é uma pessoa que escreve direito, talvez não seja um bom perfil para a empresa, né? Mas uma outra coisa que, sobre o que a Thay falou agora, que o jovem, ele se prende na persona do jovem que escreve errado, entre aspas, isso entra em conflito com aquilo que você falou, que você fala errado, fala abreviado, porque você está confortável no seu grupo, na sua bolha social. Mas se você acostuma muito a ignorar a ortografia, ignorar a gramática, a falar errado, escrever errado, você vai acabar absorvendo isso para você e vai acabar escrevendo textos errados. Assim, o que você falou é verdade. Tipo, se eu não prestar atenção, a chance de eu errar é muito grande. Mas, assim, nunca me aconteceu de abreviar alguma palavra, de cometer algum erro ortográfico por ser acostumado a falar de uma forma coloquial. Eu já tenho na minha mente que o que eu estou falando ali no aquele grupo, o jeito que eu estou falando naquele grupo, pertence àquele grupo apenas, sabe? Às vezes, até dentro de grupos diferentes do WhatsApp, se tem personas diferentes, né? É uma coisa que para mim pelo menos para mim, é um pouco mais comum, assim, saber escrever da forma correta na hora correta, sabe? Pelo menos para mim, diferente do que a Thay relatou, assim, eu tenho uma certa facilidade na hora de lembrar as palavras difíceis, digamos, né? Em alguma redação, alguma coisa do tipo, esses brancos não me ocorrem, mas com palavras que sempre me são recorrentes, assim, por mais que eu tenha uma fala mais coloquial durante o exemplo que eu dei dos grupos de WhatsApp, quando eu tenho uma conversa com alguma pessoa que exige uma certa formalidade, quando eu estou falando com algum desconhecido, algum atendente de loja, alguma pessoa da equipe de telefonia, por exemplo, eu sempre tento tratar com a maior polidez possível, com a maior educação possível, porque sempre se leva para um bom caminho, a discussão, digamos assim, né, o diálogo. Você sempre consegue levar ele para um caminho mais confortável, a pessoa consegue entender com quem ela está falando, sabe? Você traz uma maior segurança para a pessoa que está conversando com você, de que você sabe o que você está falando, de que você é uma Sim, pessoa de sim. bem, sabe? Mas eu disse isso mais por... Eu falei você, né? Mas eu quis dizer... eu me olho como esse exemplo, porque eu me apeguei a usar essa linguagem mais informal e quando eu vou tentar redigir algum texto que exige uma formalidade, sei lá, vou tentar enviar um e-mail para alguém, eu, eu tenho que me forçar a usar a linguagem formal e é muito esforço, porque eu É verdade. fiquei viciado em Eu usar a compartilho linguagem dessa fácil. mesma aí. Uhum. Interessante, Concordo. uma coisa que eu não... Quando eu vou escrever algum trabalho, por exemplo, assim, eu volto e meia me pego só colocando um que e só, sem o resto, o e o e. Só o que lá? Que fazem isso. Exatamente. Um não É também, isso eu mesmo. boto só o N, entendeu? E aí vou deixando, aí quando eu volto, opa, aí eu completo as Eu, coisas assim. eu faço Eu muito devo isso, dizer que eu estou a par dessas dificuldades. eu faço muito isso, mas quando é Uau! comunicações, quando se trata de É, me comunicações esforcei no agora. trabalho. Tipo, alguma coisa que eu tenho que arrumar depois. Eu coloco lá uma anotaçãozinha, ó,
não se esquece de arrumar isso daqui, beleza? Então, eu acho que essa é a questão. Eu sei que, tipo, parece Muito que o jogo... automático. Isso, eu acho que o jovem, ele trocou o que deveria ser natural, que é falar certo, pelo falar errado, e isso se tornar natural, ou falar abreviado, ou falar errado mesmo, escrever errado. O jovem trocou, então ele precisa se forçar, ele precisa se esforçar para conseguir escrever uma coisa corretamente. Entendeu? Eu acho que isso é muito bizarro. Eu vou lançar uma polêmica aqui. Lança uma polêmica. Eu também... Alguém aqui consegue explicar sem dar exemplo? Explicar sem dar exemplo. É que você depende de um conhecimento prévio da pessoa que você está explicando. Tá, Faz sentido. mas, sei lá. Explica alguma coisa aí sem dar exemplo. Mas qualquer coisa. Me dá um. Eu vi isso um tempo atrás na internet. Me dá um sinônimo de exemplo. Putz. Sinônimo da palavra exemplo. Sinônimo Parecido. da palavra exemplo? Um sinônimo. Não. Parecido não é exemplo. Parecido não é. Parecido é sinônimo de sinônimo. É verdade. É verdade, mano. Não é sinônimo de exemplo, mano. Ganhou o ponto. Então acho que não existe. Metáfora? Metáfora não é. Achei Não. Nada a ver. Não. Modelo? Não cumpre o modelo. Também Modelo. não. Exemplo é uma palavra bem única, né? Vocês Mais com perto. certeza são diferentes do... Tipo assim, vocês falando aqui, com certeza sendo diferente do jeito que vocês escrevem, né? Eu conheço vocês. Por exemplo, eu conheço vocês. Sem sombra de dúvidas. Conheço vocês, eu sei como vocês escrevem e sei como vocês estão falando. Não é essa coisa. Tipo, vocês têm realmente isso. Tipo, na forma mais informal que vocês escrevem, é parecido com o que vocês falam? Sim. No WhatsApp eu sempre escrevo a coisa que eu falaria. Do jeito que eu falaria. Pensando na entonação que eu falaria. Daí eu escrevo lá e torço para que vocês entendam como eu falaria. Sim. Eu acho que eu modifico um pouco a minha linguagem. Você deixa mais formal no WhatsApp? Eu acho que eu fico um pouco mais formal. Eu também mudo, mas tipo, não sei se é por causa de questão de formalidade nem nada, mas eu entendo que eu mudo porque eu sei que se eu escrever só do jeito que eu falo, a pessoa não vai entender porque não tem tom de voz naquilo. Sabe? Um exemplo que eu reparo quando eu estou escrevendo alguma coisa, tipo, quando eu vou escrever para que serve isso? Daí eu coloco o que. Mas isso acho que eu não escreveria numa redação, num trabalho, 2 que seguidos. Escreveria para que serve isso? Mas aí quando eu falo, para que serve isso? Daí eu escrevo do mesmo jeito que eu falo. Para que é isso? Sacou? Eu não escrevo, eu não deixo mais bonito, não. Eu tinha notado isso também. Exatamente do jeito que eu falo. Eu já notei, porque às vezes eu tô escrevendo e eu falo, nossa, ficou estranho, mas aí eu penso, não, mas é assim que eu falo, então foderes. E aí vai. Pra que serve? Pra que serve? É verdade, mano. Genial. E, resumindo, a conclusão desse podcast era pra quê? Pra gente reparar que todo mundo tem vício de linguagem. Por exemplo, o jovem de hoje fala muito tipo. A gente falou tipo quantas vezes aqui? Era o que eu ia comentar. Eu cheguei a falar uns 2 tipos seguidos. Sentido. Eu cheguei a falar uns 2 tipos seguidos, se eu não me engano. Eu comecei a reparar isso no finalzinho. Nossa, falamos muito. Falou mais 2 agora. Tipo? Deveria fazer a contagem, hein? O jovem precisa ler um dicionário. Ué, se você falar que você é jovem, você tá sendo redundante, ué. Enfim, é isso aí. O importante é o que importa. Já? A gente já tá aqui falando, tem uns 30 minutos, coitado desse editor, entendeu? É verdade. Tá bom. Tá bom, Renan, vou deixar então, pra você editar pouca coisa. Então tá. Muito obrigado por vocês terem ouvido o nosso podcast.
Muito obrigado por vocês continuarem assistindo ao nosso conteúdo, continuarem consumindo o nosso conteúdo, que é feito com bastante diversão. A gente realmente está fazendo com a verdade, a gente trabalha com verdade aqui, não somos nós mesmos falando, a gente não está interpretando nada, a gente não está trazendo nada de diferente do que a gente realmente é para vocês. E é muito interessante o retorno que vocês estão dando. Muito obrigado por tudo. Espero poder vê-los logo numa próxima edição, no próximo capítulo desse nosso grandíssimo podcast, que é o Quinteto de Seis. Muito obrigado a todos, espero que tenham um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo o que você quiser ter. Valeu. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa um comentário e siga as nossas redes sociais. Não sei o que E até mais.